Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa e estamos encerrando o mês de janeiro de 2026, para quem está nos acompanhando agora no momento em que o programa está indo ao ar. Passou voando esse mês, né? Ontem eu falei disso também no nosso programa Estudando Marcel Benedetti, né? Como passou rápido, né? Esse mês de janeiro, né? E que seja realmente, né, um início de ano de muita luz, de muita paz para todos nós, né? Tem muita gente que brinca, né, que o ano só começa depois do carnaval, né? A gente vai entrar agora no mês de fevereiro, né, mês do carnaval, mas que a gente já comece aí a engrenar realmente para esse ano e que seja um ano maravilhoso para todos nós. Vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, por mais esta noite, por mais esta oportunidade do Evangelho, e que seja, Senhor, uma oportunidade de bênçãos e de luz para todos nós, que possamos compreender as lições de hoje e da melhor maneira possível colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nos 3 últimos programas nós falamos sobre a lei do amor. No primeiro programa de janeiro lemos a mensagem de Lázaro, depois a mensagem de Fénelon e por último a mensagem de Sansão. E hoje e no próximo programa, né, no programa de fevereiro, vamos ler 2 mensagens aqui sobre o egoísmo. Então são 2 mensagens, né, do mesmo tema. A mensagem de hoje é de Emmanuel. Então vamos lá. Mensagem de Emmanuel em Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque entrava o seu progresso moral. Está reservado ao Espiritismo a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é notadamente o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Eu digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para cada um vencer-se a si mesmo, do que para vencer aos outros. Que cada qual coloque todas as suas forças para combatê-lo em si, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do egoísmo, é a fonte de todas as misérias da terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: o que me importa? Disse mesmo aos judeus: este homem é inocente, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, ele deixa que o conduzam ao suplício. É aí esse antagonismo entre caridade e egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve ainda não ter cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar a estrada dos obstáculos que entravam à sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril, e para tanto é preciso, primeiramente, banir o egoísmo dos vossos corações. Parece tão simples, né, quando a gente lê o texto e pensar, né, deixar de pensar em si mesmo, pensar no próximo, e aí a gente entra naquela linha, né, do amar ao próximo como a si mesmo, como a gente leu nos últimos programas, de exercitar a caridade. E acho que o grande exemplo, né, do combate ao egoísmo que esteve entre nós, e que para nós espíritas é uma grande referência, é o Chico Xavier. Porque o Chico ele pensava muito mais nele, muito mais no próximo do que nele mesmo. Ele auxiliava o próximo e não queria saber se esse próximo ele tinha a mesma linha de pensamento dele, se era espírita, se não era. Né? Muitas vezes a gente só ajuda quem nos interessa, quem nos convém. Então a gente precisa, né, modificar essa forma de pensar e de agir. Agindo dessa forma, exercitando dessa forma os ensinamentos de Jesus, realmente a Terra vai se transformar num mundo de regeneração, como a gente tanto ouve na literatura espírita. Só que enquanto a gente ficar pensando apenas na gente mesmo, né, e de novo vou usar o exemplo do trânsito.
Quantas vezes, né? A gente tá ali no trânsito, né? Às vezes com pressa, e às vezes é uma pressa desnecessária, né? Diga-se de passagem. E a gente não pensa no próximo que tá ali. Claro, a gente vê muitos absurdos no trânsito, a gente vê muitas pessoas não pensando no próximo, e isso, de uma certa forma, nos entristece, para não dizer outra coisa. E aí a gente acaba agindo da mesma forma. Então, quando a gente vê alguém agindo errado, isso serve de lição pra gente. É pra gente parar, pensar e refletir. Puxa, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou agir mais assim. Eu preciso modificar a minha forma de agir. E não ficar pensando apenas em mim, não ficar pensando apenas nas minhas satisfações, nos meus gostos, e pensar no meu próximo. Quando a gente conseguir realmente fazer isso, talvez a gente tire o egoísmo da nossa frente. Por enquanto, acho que a gente ainda não conseguiu realmente pensar e agir dessa forma. Então, vamos tentar, né? Vamos refletir sobre isso. E quando eu falo vamos refletir, eu falo por mim, tá? Também. Porque eu também preciso exercitar muitas dessas coisas aqui. E eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a vocês que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem sobre o egoísmo. Tchau, pessoal.